Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Uma alegria mais uma vez estar reunido aos irmãos para poder louvar, adorar o nome dEle, exaltar, reconhecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, pastor Tiago, pela confiança. Fica na pessoa do Senhor o meu agradecimento também. E, logicamente, o pastor Messias pela confiança. Sei que é uma responsabilidade assumir esse microfone nesse púlpito, um lugar santo. Mas eu, assim como o pastor orou, eu dependo da graça do Senhor, do Espírito dEle, para que me capacite, para que me encha, para que hoje nós tenhamos um tempo proveitoso. Já tivemos um tempo proveitoso quando nos dispusemos a estar na casa de Deus, a sair de nossas casas, dos nossos afazeres, podíamos fazer tantas outras coisas agora, até mesmo descansar. Creio que a semana tenha sido puxado para todos nós. Então, é uma escolha nossa estar aqui nesta noite. E o Senhor se agrada disso. Então, nós tivemos a oportunidade de louvar a Ele com as canções do cantor cristão, do Inário, também no louvor. E é sempre bom poder dar alguma coisa para Deus. Normalmente a gente só pede. É uma tendência, talvez seja um defeito do cristão, daquele que vai buscar ao Senhor, buscar os pés do Senhor, apenas realmente buscar, pedir. Claro que nós temos necessidades, como a gente já disse algumas vezes, e Deus conhece todas elas. Mas que bom que aqui também a gente adora ao Senhor, a gente reconhece quem Ele é, a gente louva o nome dEle. E eu tenho certeza que hoje Ele tem uma palavra para nós. E nosso pastor Messias foi muito feliz, eu tenho dito isso, em colocar ao longo dos meses desse ano, temas específicos para as ministrações, para aquilo que vem sendo dito pelos pastores e pelas pessoas que têm a oportunidade de ministrar na casa do Senhor, tanto aqui, às sextas-feiras, aos domingos, como também no rancho, onde temos uma congregação que tem crescido em graça, no tamanho também, e glória a Deus por isso, pelas orações dos irmãos, por tudo que Deus tem feito no nosso meio, tanto aqui na igreja, quanto na nossa congregação. E para nós é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, como eu disse, podendo falar sobre esse tema que foi escolhido para esse mês, mais uma vez, que é gratidão. Agradecer, ser agradecido, louvar, bendizer, reconhecer, principalmente quem Deus é, por tudo que Ele tem feito. Nós o adoramos, nós o louvamos, nós reconhecemos quem Ele é, mas nós também agradecemos e o nosso louvor da mesma forma por tudo que Ele tem feito por nós. E mais, não só pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele não tem feito. É o que a gente vem dizendo, o pastor Tiago teve a oportunidade de pregar sobre esse tema, com maestria, com muita unção também, pôde nos passar aqui como igreja uma mensagem do céu sobre a gratidão. E cada pessoa que pôde assumir esse púlpito e ter a oportunidade de ministrar para os irmãos, pôde falar aquilo que Deus colocou no seu coração sobre essa matéria, sobre essa questão. E, coincidentemente ou não, eu creio que o pastor deve ter pensado nisso, ou senão o Espírito Santo deve ter alertado e lembrado a ele. Nesse país que nós estamos, comemorou-se ontem, um feriado muito importante que é o Thanksgiving, que é o resumo daquilo que nós viemos falando sobre gratidão. Não só sobre gratidão a Deus, mas às pessoas também por tudo que tem feito por nós, pela bondade, pelo amor de cada um de nós, uns com os outros. Então, antes de efetivamente entrar na ministração dessa mensagem, ou desse pequeno estudo, acredito que não vou levar nem muito tempo, dentro daquilo que Deus tem para nós, eu creio que será rápido, mas espero que seja proveitoso. Mas antes de entrar literalmente na mensagem, ou nesse estudo, eu gostaria de convidar minha esposa, com a permissão do pastor Tiago, para que ela, eu creio que os irmãos já conhecem, talvez até mais do que a gente, mas eu senti no coração para que ela explicasse, trouxesse alguns conceitos, alguma matéria sobre a festa, sobre esse feriado, sobre essa comemoração do Thanksgiving na América, especialmente aqui. Ela tem certeza que falará melhor que eu, porque é professora, e especialmente porque ela está estudando isso agora também, na matéria de história americana, história dos Estados Unidos. Então, eu convido a ela para vir aqui, para poder passar para a gente uma informação sobre essa festa tão bonita, esse feriado tão bacana. Boa noite, a paz do Senhor para todos.
Eu sou professora, mas eu não tenho esse dom que ele tem, não, de falar com tanta tranquilidade, simplicidade. Mas eu tenho estudado sobre isso e gostaria de dividir com vocês um pouquinho sobre essa história. Achei bastante interessante. Como surgiu, né, o Thanksgiving, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Mas o primeiro Thanksgiving foi comemorado em 1621. No ano anterior, em 1620, um grupo de ingleses, chamado de Pilgrim, que eram peregrinos, saíram da Inglaterra, fugindo da perseguição. Era um grupo de puritanos, protestantes, que aderiram às ideias de Calvino. Eles acreditavam que deveriam haver reformas dentro da Igreja Católica, reformas políticas, sociais também. E aí começaram a sofrer perseguição, reuniram um grupo e pegaram um navio, e até muito famoso, chamado Mayflower, e vieram para os Estados Unidos da América, que na época a América já tinha sido descoberta, outros ingleses já tinham vindo, mas esse foi o primeiro grupo que veio realmente para se estabelecer, para morar de forma definitiva, permanente mesmo, aqui na América do Norte. E eles chegaram em Massachusetts, na cidade de Plymouth, e durante a viagem, muitos deles morreram devido a doenças, à fome. Era um grupo pequeno, de mais ou menos 100 pessoas, tem um pouco de controvérsia, uns falam 88, mas é por volta de 100. Mas, nesse percurso, eles perderam quase metade desse grupo. E eles chegaram aqui no inverno. E, quando eles chegaram, não dava tempo de plantar. Eles tiveram, além da dificuldade da viagem, as dificuldades do inverno. E os índios que moravam aqui resolveram ajudar a esse grupo, aquele pequeno grupo que tinha sobrevivido. E aí ensinaram eles a como plantar, ajudaram eles a lidar com as dificuldades do inverno. E aí ensinaram para eles como que a forma melhor para se plantar. E eles plantaram, e no ano seguinte, 1621, no verão, eles tiveram uma grande colheita. Tiveram muita fartura. E aí eles decidiram fazer uma festa de celebração, realmente de ação de graças, para agradecer por aquela colheita tão farta e também para agradecer aos nativos por todo o apoio que eles receberam e que possibilitou a eles, aquele pequeno grupo, sobreviver e permanecer aqui na América. Esse foi o primeiro Thanksgiving. Obrigada. Como é um culto de ensino, um pouquinho de história é sempre bom, né? Não sei se os irmãos sabiam dessa história, mas é interessante porque demonstra justamente o que nós estamos falando sobre gratidão. O reconhecimento do povo que aqui chegou, inclusive aos nativos que ajudaram, pelo bem que foi feito a eles. Então, eles poderiam ter deixado para lá, poderiam ter apenas continuado as suas vidas, iniciado um novo ciclo natural, mas eles preferiram parar um certo momento em reconhecimento àquilo que tinha sido feito, para agradecer a Deus, tendo em vista que eram cristãos, e também aquelas pessoas que os ajudaram, como nós acabamos de ouvir. Então, dentro desse tema, dentro dessa proposta, eu quero convidar os irmãos que permaneçam com seus corações cheios de gratidão. E nós vamos ver aqui hoje que nem sempre nós temos motivos humanos, físicos e naturais para agradecer, mas o Senhor nos convida a sempre agradecer.
a ter o nosso coração sempre grato, mesmo que às vezes nós não entendamos as coisas que estão acontecendo, e como eu tive a oportunidade de dizer aqui, até achemos que poderia ser de uma outra forma, que poderia estar melhor, que poderíamos estar numa outra situação. Mesmo assim, enquanto nós estamos na presença do Senhor, acreditando que nós temos tentado agradar a Ele, fazendo a vontade dEle, buscando os caminhos dEle, aquilo que acontece na nossa vida faz parte da vontade soberana de Deus. E a sua vontade, que é soberana, como eu disse, a sua permissão, então, nos leva a caminhos que às vezes nós não pensávamos. É bem verdade que muitas vezes esses caminhos... Obrigado, Moab. Nós, mesmo que não entendamos, muitas vezes, nós temos que ter a certeza que esses caminhos que Deus propõe para nós e que Ele nos quer levar, são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus, como diz a palavra, assim como os seus caminhos, são maiores e melhores que os nossos. Então, isso nos deve fazer crer, acreditar, realmente basear a nossa fé naquilo que às vezes nós não vemos, ou até no que vemos e encontrar é o que imaginamos para as nossas vidas em determinado momento, mas acreditando que aquele momento também faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. E permissões de coisas, às vezes, que não são tão agradáveis e tão boas, talvez, que Deus nos permite passar, que Deus permite acontecer nas nossas vidas, para que a vontade dEle se cumpra, para que nós sejamos aperfeiçoados na presença dEle. Isso é importante, nós entendermos que faz parte da nossa caminhada cristã. Esses percalços, logicamente, não me referindo aqui a pecados que nós, conscientemente pecamos e fazemos, e os nossos atos que nós escolhemos realmente, porque realmente temos consequência daquilo que escolhemos. Mas permissão do Senhor. Mais uma vez eu digo, enquanto estamos na presença dEle, lógico, perfeito nós não somos, mas enquanto estamos na presença dEle, buscando fazer a vontade dEle, agradar o coração de Deus, buscando conhecer a sua palavra cada vez mais, buscando orar, jejuar, nos consagrar, não só na igreja, mas no nosso dia a dia, especialmente, quando nós estamos nesse movimento, nesse processo, a permissão de Deus, ela vem para nos aperfeiçoar e para fazer com que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo, por gentileza, no Salmo 107. Nós vamos ler o versículo 1. Já tem sido falado. Salmo 107, no versículo 1, diz o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Em outras versões diz, dei graças ao Senhor, reconheçam ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Interessante, irmãos, que esse texto no Salmo, na minha Bíblia, diz que ele é anônimo, mas é a réplica perfeita do mesmo texto de 1 Crônicas 16, 34, quando Esdras, segundo os judeus da época, que escreveu o livro de Crônicas, disse a mesma coisa: louvai, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. É um texto simples que muitas vezes nós lemos, que às vezes nós relemos, ouvimos e talvez não tenhamos dado a verdadeira importância à profundidade do que nos diz, porque nós devemos reconhecer, nós devemos louvar, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é bom. E a sua bondade, a sua benignidade, o seu amor, a sua misericórdia duram para sempre. E o que nos parece, em princípio, apenas um versículo de um salmo, ou um salmo, simples, é a base da nossa vida. A permissão do Senhor está baseada no seu amor. A permissão do Senhor está baseada em tudo que Ele nos oferece, na sua benignidade, na sua misericórdia, sem as quais as misericórdias do Senhor nós já teríamos sido consumidos pelo nosso adversário. Então, quando nós falamos do Salmo 107, no Salmo de número 107, no versículo 1, ou o texto de 1 Crônicas 16, 34, nós vemos que Deus, pelo menos 2 vezes, Ele repete as mesmas palavras através da boca de 2 pessoas que o serviram, para nos dizer que nós devemos reconhecer a Deus, que nós devemos louvar a Ele, que nós devemos
saber e ter a consciência que mesmo aquilo que nós trabalhamos para conquistar, Deus que está permitindo que aquilo aconteça. A força que nós temos para trabalhar, a saúde que nós temos para trabalhar, a habilidade, a técnica que nós adquirimos no decorrer do tempo, é o Senhor que nos dá. É reconhecer, pode parecer meio aleatório, mas é reconhecer que todos os dias tantas pessoas morrem, por tantos motivos diferentes, e o Senhor nos sustenta, nos mantém de pé. Ele tem provido o que é necessário para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente só faz reclamar. Muitas vezes a gente só faz questionar. Muitas vezes a gente não reconhece isso que eu estou falando nas nossas vidas, que vem de Deus. Muitas vezes a gente não reconhece sequer um benefício, um favor, um agrado, um presente de um irmão da igreja, ou talvez de um colega de trabalho, uma simpatia, uma singeleza, uma ajuda. Isso é que nós temos visto. Infelizmente, a palavra diz que no final dos tempos, e nós cremos que é chegado o tempo em que o Senhor voltará, a Bíblia diz que nesse tempo o amor de muitos se esfriaria. E o que nós temos visto no decorrer dos dias, no dia a dia, demonstra, comprova, corrobora isso. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de gratidão entre os irmãos. E muito mais até com Deus, infelizmente. Quero crer que não é o caso de nenhum dos irmãos que estão aqui nesta noite, nem daqueles que porventura nos assistem pela internet, mas mais uma vez a palavra nos diz para sermos gratos. Nós devemos ser gratos o tempo todo, em todo o tempo. E me chamou muita atenção, pastor Tiago, eu vendo algumas pregações, e como o senhor, eu gosto de ficar ali vendo e tal, aprendendo. Tem que filtrar muitas vezes, tem muita coisa diferente, um fogo estranho hoje em dia. Mas eu gostei muito de um pastor, até anotei o nome dele aqui, Douglas Gonçalves. Ele é pastor de jovens, ele é todo descolado, e ele tem um ministério bacana, cujo nome é Jesus Copy. O senhor conhece? E a proposta dele como ministério é fazer com que as pessoas, inclusive no site do ministério, consta o sonho desse pastor, que é um dos líderes, fazer com que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus, sejam cópias de Jesus, por isso Jesus Copy. E me chamou muita atenção, não só esse vídeo em particular, mas essa proposta que ele colocou no ministério dele, que é a proposta que Jesus realmente teve quando ele veio a essa terra para nós. Na verdade, Jesus ele não quis fundar uma religião. Provavelmente, quando a gente perguntar para ele lá no céu, Moab, o senhor que quis inventar o cristianismo, provavelmente ele vai falar que não. É a minha crença, é o que eu acredito. Mas ele queria fazer isso, que as pessoas fossem iguais a ele. A verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas. É o que a gente vê na palavra do Senhor. Então, a partir do momento que a gente tenta, que pelo menos a gente tenta, fazer as coisas de acordo com o que Jesus faria, nós estamos no caminho certo. Eu não me esqueço uma vez que a minha esposa teve a oportunidade de ministrar numa célula que a gente tinha lá em Belo Horizonte, sobre esse tema. Me impactou muito e é uma coisa que é bem parecida com a proposta do pastor Douglas Gonçalves. Em toda situação, pastor Tiago, a gente parar, principalmente naquelas mais necessárias, que a gente tem alguma dificuldade em decidir, em tomar decisões e fazer escolhas, a gente parar, talvez ir para o nosso quarto, ou mesmo naquela situação, e em oração perguntar para si mesmo, talvez, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, nessa situação, naquela mesma hora. E nós cremos que o Espírito Santo é poderoso e é fiel para responder aos nossos questionamentos nesse sentido, nos orientando, falando conosco como Jesus faria naquela situação. É claro que é importante termos uma base bíblica, a gente tem vindo à igreja, a gente tem ouvido a palavra de Deus, a gente tem buscado em casa, esse é o ideal, para que nós também tenhamos as respostas que já estão escritas. Muito do que a gente se questiona, basta a gente ler. Basta a gente pesquisar, basta a gente procurar, basta a gente orar mais, basta a gente jejuar, ler a palavra, que o Senhor já respondeu. Mas nessas situações específicas, talvez o próprio Espírito Santo ele é capaz de falar conosco, mesmo que seja através da palavra, quando nos debruçarmos sobre ela, e nos orientar sobre aquilo que deve ser feito em determinada situação. E quanto à gratidão não é diferente. Esse pastor, do qual eu dizia para vocês,
Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Copy, ele propõe nesse vídeo, um dos vídeos que eu acabei assistindo dele, falando sobre a gratidão, e ele fala sobre duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, acrescentando mais um ponto no final. E a primeira coisa que ele fala, se os irmãos tiverem assistido o vídeo, eu peço desculpa por poder citar, mas o Espírito falou muito forte comigo a respeito dessas situações que ele propôs, que são bem atuais, eu acho que de uma forma bem clara e inteligível para nós. E o primeiro ponto é o seguinte: a reclamação é uma forma de intercessão demoníaca. E quando a gente fala de demônio, alguma coisa desse tipo, a gente já fica assim meio preocupado, porque nem se fala tanto nas igrejas, mas a reclamação é uma forma de intercessão demoníaca. E aí, parando para analisar não só o vídeo que ele propôs, que ele fez, me propus também a pesquisar em cima do que ele falou. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu aprendi, aquilo que o Espírito falou comigo, e a primeira parte está em Números, no capítulo 13, peço aos irmãos que abram, por gentileza, livro de Números, no capítulo 13, dos versículos 27 a 33. Os irmãos encontraram, amém? Amém, obrigado. Então, vamos lá. Números 13, 27 a 33. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30 é importante. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Um texto bastante conhecido, eu creio, que diz basicamente, quando o povo hebreu, o povo de Deus, saiu do Egito, e ali eles tinham uma promessa de Deus. Não era uma promessa qualquer, Josmaí, era uma promessa de Deus para aquele povo, que era o povo escolhido pelo próprio Deus. Não era também qualquer escolha de eleição humana, era a escolha do próprio Deus que tinha para aquele povo. E a primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, que da mesma forma que Deus escolheu aquele povo, Ele escolheu cada um de nós. E as promessas que Deus tem feito para nós, elas se assemelham àquela promessa que foi feita àquele povo escolhido. A nossa terra prometida existe, ela é real. Isso é importante que nós tenhamos certeza, porque Deus ele tem promessa, Ele tem plano, Ele tem propósito para cada um de nós que está aqui. Para todos os membros dessa igreja, para todo aquele que um dia entregou a vida ao Senhor e fez uma aliança, fez um pacto com Ele. O Senhor tem propósito, o Senhor tem promessa, o Senhor tem planos. E para aquela nação que era o povo dele, principalmente por ter sido a primeira vez em que Deus se mostrou a um povo e escolheu, não era diferente. Deus ele queria fazer com que aquele povo alcançasse a promessa que fora feita. E Moisés, que era o líder, eu fico imaginando, depois de ter aberto o Mar Vermelho, depois de Deus ter feito tantas maravilhas, tantos milagres, a beira, a porta da terra prometida, do milagre maior, daquilo que foi a promessa maior, o plano do Senhor para aquele povo, para alcançar, para tomar aquela, para realmente receber aquela terra como herança, como um presente. E Moisés, ele para naquele dado momento e fala assim, peraí, parece que Moisés era mineiro, que ele era meio ressabiado, não vamos entrando de uma vez. Eu posso dizer porque eu sou mineiro, então tem esse cuidado. Faz bom pão de queijo e é meio ressabiado. Então Moisés, provavelmente ali da descendência mineira,
isso aí é da minha parte, mas aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente entrar com tudo, vamos mandar alguém para dar uma espiada, até o espia, né, coisa de mineiro, vou dar uma espiada. Então ele mandou o quê? 12 pessoas espiarem a terra. O que é espiar? É ir lá, ver como é que é, né? Meio que ficar ali meio escondidinho, ver como é que funciona, quem que está morando, o que tem, porque as promessas eram grandes. A palavra que eles tinham é que seria uma terra que manava leite e mel, ou seja, haveria fartura, haveria comida, haveria prosperidade. Então, vamos ver se é isso mesmo que Deus está falando, que Deus, né, quer para nós. E foram 12 espias. Interessante que, até por equilíbrio, por igualdade, talvez Moisés, esperto ali, cheio da sabedoria do Senhor, ele ordenou que cada tribo das 12 tribos de Israel ordenassem, nomeassem uma pessoa como espia daquela terra. Então, toda a nação, no sentido que as 12 tribos teriam um representante nessa expiação, né, com S, não com X. Então, foram lá os 12 para espiar a terra. Essa história a gente já conhece. E o interessante é que os 12 viram a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Provavelmente eles estavam juntos. Não deve ter feito uma separação. Você vai lá para o norte, você vai para o sul, você vai para o leste. Não. Todos viram a mesma coisa, tanto que o relato é uníssono. O que muda é a visão. De 10 dos espias e de 2 dos mesmos espias. Porque 10 deles, como a gente acabou de ler aqui, nesse texto de Números, no capítulo 13, falam coisas ruins, no sentido de que a terra tinha muitos gigantes, a terra tinha muitos perigos, tinham vários povos que eram povos sanguinários, violentos, matadores daquela época, e eles viram só defeitos na terra. Eles até chegam a falar, realmente a terra mana leite e mel, como se fosse dando pouca importância àquilo que era uma das maiores bênçãos daquela terra, que era a consideração da provisão de Deus para aquele povo, naquele lugar que eles deveriam tomar para eles. Mas, enfim, eles viram coisas ruins, eles viram coisas negativas, a Bíblia diz que eles chegam a infamar, e aí eu até coloco quase como difamar, colocando de lado aquilo que Deus tinha dado para eles como herança, como presente. Mas 2 não, inclusive Caleb ele fala no versículo 30, ele deve ter dado um grito, ou deve ter feito alguma coisa para fazer calar o povo perante Moisés, e disse, subamos animosamente e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Assim como o Caleb, Josué também fez, foram os 2 que se posicionaram a favor daquilo que Deus tinha colocado para a vida deles. Eles acreditaram que aquilo que Deus tinha prometido era para eles. Então, eles fizeram ao contrário. Eles não viram as dificuldades. Talvez tenham visto os gigantes, mas eles entenderam, eles acreditaram que a terra era deles. Isso é uma forma de gratidão, à medida que, em primeiro ponto, eles reconheceram que aquilo era para eles. Eles reconheceram que Deus havia dado por herança aquela terra para eles, que era a maior bênção para aquele povo. Então, eles foram valentes, eles foram contrários àqueles 10 que eram irmãos deles. Os 12 eram irmãos. Mas aqueles 2 falaram, não vamos olhar as adversidades, não vamos olhar as dificuldades, não vamos olhar os gigantes. Vamos olhar para o nosso Deus, porque Ele já prometeu a terra que é nossa por herança. Ele quis receber a bênção, ele quis lutar por ela. Ele reconhecendo que Deus estava com eles, ele quis brigar, eles quiseram, tanto Josué como Caleb, eles quiseram fazer aquilo para o qual foram chamados. Provavelmente o coração deles havia gratidão, porque havia o reconhecimento de Deus. Mas os outros 10 não. E como nós temos a certeza que os outros 10, principalmente, não tiveram gratidão, e aí não é de uma hora para outra. E essa é a nossa reflexão, talvez, nessa noite também, nesse ponto. Porque a nossa vida, nos ciclos que nós vivemos, nós vamos, às vezes, guardando as coisas no nosso coração, na nossa vida. Nós vamos formando uma história, uma bagagem que muitas vezes é prejudicial, mas que pode ser benéfica ou positiva. Cabe a nós fazer essa escolha também.
Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio para tantas coisas, para esse ponto também, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experienciamos a cada dia nas nossas vidas, nos faz ter essa bagagem positiva ou negativa. E aí nós vemos, para ter certeza que aquele povo já vinha com a bagagem, principalmente os 10, já vinha com a bagagem negativa, no mesmo livro de Números, peço os irmãos que abram, por gentileza, no capítulo 11. E aí nós vamos ler alguns versículos que nos dão essa certeza, que embasam essa tese de que já havia uma base de reclamação, havia uma base de murmuração, havia uma base de mal-querer, de chorar, de resmungar, de tudo quanto há. Então vamos lá, Números no capítulo 11, o versículo 1 já começa. E aconteceu que, queixando-se o povo, outras versões vão falar chorando o povo, murmurando o povo, reclamando o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Assim como esse primeiro versículo, que deixa bem claro que o povo vinha se queixando de Deus, a respeito daquilo que a gente sabe que Deus fez milagres, a ponto das pessoas, dos sapatos aumentarem, dos sapatos não se desgastarem, as roupas não desgastarem, e iam crescendo à medida que as pessoas cresciam, no caso das crianças, adolescentes e jovens. Deus, ele colocava uma coluna de fogo à noite no frio, de manhã, enquanto era muito quente no deserto, ele colocava uma nuvem para amenizar o calor daquele povo. Deus mandava um maná do céu todos os dias, sendo que na sexta mandava um maná duplo para não ter que colher no sábado. E o povo, nessa situação, após ter saído do mar, né, da abertura do mar, das 10 pragas no Egito, é muito milagre que Deus fez, é muita bênção que Deus fez, e o povo estava reclamando, estava se queixando, estava chorando. Mais do que isso, no versículo 4, a Bíblia diz, no Números 11, 4, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? 5, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melhões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Mais uma vez nós vemos o exemplo daquele povo que era o povo de Deus, e por isso se assemelha a nós, nesse sentido, e nós devemos fazer essa reflexão. E o povo chorava, reclamando de Deus, dizendo que Deus só dava o maná, e era justamente a provisão para aquele povo naquela época. E eles chegam a falar que eles tinham saudade das cebolas do Egito. Isso para mim é um pouco complicado, porque eu já não gosto muito de cebola. Eu até gosto quando faz ali aquele bife com a cebola, mas a cebola em si eu já não gosto. Então, sempre quando eu vejo essa passagem, alguém pregando, eu falo assim, provavelmente eu não falaria essa da cebola. Mas, fora as brincadeiras, eu acho que a gente tem que observar realmente se, trazendo para a nossa realidade, nós não temos feito a mesma coisa. Porque dentro da provisão do Senhor para as nossas vidas, dentro daquele propósito que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos tem dado, é o melhor que nós podemos ter. E a gente quer sempre mais. A gente quer sempre diferente do que aquilo que Ele tem dado. Ah, irmã Reinalda, é proibido, é pecado querer mais, querer melhorar? Lógico que não é. A gente tem que querer melhorar, tanto de vida quanto ministerialmente, no nosso trabalho. Em todos os aspectos é interessante que melhoremos. O próprio Jesus ele fala isso também em uma outra vertente, mas nesse caso, a partir do momento que nós reconhecemos que o que nós temos é Deus, que foi Deus que nos deu, nosso coração é grato. O que nós fizermos a partir daí, Deus vai nos abençoar. O exemplo de Caleb e Josué, eles reconheceram que aquela terra tinha sido dada por Deus, então eles não viram as dificuldades. Eles podem até ter visto, mas eles pensaram e falaram, nós vamos vencer, porque a terra é nossa. O Senhor já nos deu por herança. Os outros não. Já vinham de uma história de reclamação, de murmuração, de choro. Então, quando eles viram o maior presente que Deus tinha para eles sequer reconheceram. E aí, vou até contar o exemplo que o pastor conta no vídeo, que é muito engraçado, e eu até me identifiquei um pouco como personagem, porque
ele diz, por exemplo, que nosso cérebro é estipulado para isso. O que nós vamos falando para nós mesmos, aquela bagagem que eu disse para vocês, ela vai fazendo com que a gente vá para um lado ou vá para o outro. Que a gente tenha pessimismo ou otimismo, que a gente acredite ou não acredite. Isso é a nossa vida, esse é o propósito, esse é o caminho natural. Então, certo adolescente que estava almoçando ou jantando com a família à mesa, o pai vira e faz uma simples pergunta: você pode pegar o sal para mim? Mas aquele adolescente, como quase todo adolescente, é preguiçoso, já não queria fazer o que o pai pedia, ele já começa a falar: não sei onde está o sal. Mas a mãe vira: meu filho, o sal está lá no armário, em tal lugar, vai lá e pega para o seu pai que está pedindo, por favor. Ah, então eu vou. Então, no caminho que ele sai da sala até a cozinha para pegar o bendito sal, na cabeça dele, ele vai até falando: que coisa, eu não sei onde está esse sal, que coisa, esse meu pai me pedindo para pegar sal, eu não sei onde está esse sal, eu não sei, eu não vou achar esse sal, não tem jeito. E quando ele abre o armário, o que acontece? Ele não acha o sal. Porque na cabeça dele, ele veio trabalhando aquilo. Eu não vou achar o sal, eu não sei onde está o sal. Esse sal não é para ser achado, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir, eu não vou achar. E aí, lá da cozinha, ele grita: mãe, não achei o sal, não está aqui. Alguém está se identificando, né? Talvez como a mãe. E a mãe, pacientemente, levanta-se, vai lá, e o menino ainda procurando o sal, ela vai e pega na frente do olho do menino. E é interessante que eu concordo com esse pastor quando ele diz que não julguem o menino, porque realmente, provavelmente, pelo menos, ele não sabe onde estava o sal mesmo, porque na cabeça dele já tinha feito aquele exercício. Parece uma coisa boba, mas essa é a nossa vida. Enquanto nós estamos procurando o sal, às vezes a gente nem quer procurar o sal, essa é que é a verdade. Aquele povo, ele não queria estar naquela situação, eles queriam estar no Egito comendo cebola, e Deus prometendo uma terra que manava leite e mel. Mas eles queriam estar no Egito comendo cebola. Então, quando eles viram a terra, o que eles viram? Eles viram que as cebolas eram muito melhores que o cacho de uva, que precisava de 2 pessoas para carregar. Eles só viram problemas. Eles só viram derrota. Eles não acharam, eles não acreditavam que eles iam conseguir, eles nem queriam, na verdade. E isso demonstra a ingratidão do coração daquele povo, dessas 10 tribos, pelo menos daqueles líderes desses espias que nos ensinam isso. E nos ensinam também, como eu disse nesse exemplo, tão corriqueiro e talvez ingênuo, mas que nós temos a possibilidade de transformar a nossa mente, pegando um gancho no que foi falado, né, no Congresso de Mulheres. Cabe a nós renovar a nossa mente. Paulo fala isso. Transformai, renovai. Nós temos que prestar um culto racional, então nós temos que raciocinar, nós temos que pensar, nós temos que ler as Escrituras e aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós temos que parar e observar: puxa vida, na minha vida, eu como povo do Senhor, eu escolhido, eu sou mais do que a criatura, a partir do momento que eu aceito a Cristo, que eu sou também aceito por Ele, eu sou mais do que criatura, eu sou filho de Deus. Eu recebo uma gama de promessas, lógico que tem as responsabilidades, mas eu tenho várias promessas que Deus me dá, por eu aceitar a Ele, por Ele me aceitar, pela comunhão, pela aliança que eu fiz com o Pai. Eu sou filho, eu tenho promessas, eu tenho vida e vida em abundância. Eu posso estar num corredor em que 1000 estão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cabe a nós renovar a nossa mente e acreditar nisso. Acreditar que Deus às vezes nos permite, assim como aconteceu naquele caso, de espiar a terra. Nós até temos noção do que Deus está preparando para nós, ou que Ele já até prometeu. E aí cabe a nós sermos pessimistas. Não, mas para chegar a ser pastor, não, vou ter que estudar não sei quantos anos, para ser um músico, nossa, que dificuldade. Não, mas eu quero, nem sei se eu quero tanto mais não, porque é muito problema que eu vejo. Nossa, tem o fulano na igreja, tem o ciclano. Nossa, daquele jeito eu não quero ser, não. E não só na igreja, mas na nossa vida. No trabalho, às vezes, não, mas eu vou ter que fazer uma faculdade, vai demorar não sei quanto tempo, vou gastar tanto dinheiro. Não, seja como Caleb, como Josué. Não tem problema. Vão ser 5 anos, eu vou estar preparado para fazer 7. Não tem problema, eu não tenho dinheiro, mas Deus vai prover. Eu não tenho problema, eu tenho
3, 4, 5 filhos, mas o Senhor vai providenciar o sustento. Deus vai providenciar as pessoas para cuidar dos meus filhos. Eu vou vencer porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. E o interessante é que eu digo que a Bíblia ela não tem ponto sem nó. Tudo que está escrito tem um motivo, tem um propósito. E aí, quando a gente vai estudar, pastor, eu vi quais são os 2 espias que foram positivos, que aceitaram, que receberam a promessa, porque provavelmente não vinham reclamando, não vinham sendo ingratos, não vinham sendo chorões. Calebe e Josué. Primeiro, Calebe de qual tribo que é? Tribo de Judá. Então, aí a gente começa a ver uma questão messiânica, uma questão específica. Por quê? Olha como que Deus é lindo. Calebe da tribo de Judá, a mesma tribo que revelou quem? O leão da tribo de Judá, o nosso Jesus, o nosso Messias, o nosso Mashiach. Calebe era da mesma tribo dele. E Josué? Josué, na verdade, ele tem uma história engraçada ou interessante de princípio, porque quando Moisés chamou ele não chamava Josué, ele chamava Oséias. Há uma polêmica, talvez uma discussão teológica a respeito disso, mas eu fico com essa tese de que Moisés mudou o nome dele. E vocês vão entender por quê. E por que eu acredito nisso. Josué, ou Oséias, no primeiro momento, é o filho de Num, da tribo de Efraim. Ele chamava Oséias, que, segundo a etimologia, é o significado de salvação. É o nome Oséias, salvação, bonito. Mas Moisés muda o nome dele na hora ali, quando chama ele para ser espia, assim como fez com cada um das 12 tribos, para Josué, que em inglês é Joshua, e hebraico ali, nessa origem mais oriental, seria Yehudá, que é o quê? A raiz de Yeshua. Então, o Josué é da mesma raiz de Jesus, que é Yeshua em hebraico, que vem Yehudá, que é a mesma raiz de Yeshua. Então, os 2 espias que foram positivos, que acreditaram, que foram gratos, que receberam a promessa e que avançaram, e não é por coincidência que foram os únicos que entraram na terra prometida, nem Moisés entrou, na verdade, e aquela terra toda, nenhum deles conseguiu entrar, mas só os seus filhos. Somente Calebe, Josué e Calebe, que foram avante, que foram gratos, que acreditaram na promessa, que receberam aquela palavra para eles. Eles, de alguma forma, eles estavam mais perto de Jesus do que aqueles outros 10. Um por ser da mesma tribo e o outro por ter talvez o mesmo nome, ou pelo menos a mesma raiz. E isso diz muita coisa para nós, nos dias de hoje. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, nós vamos conseguir ser mais positivos, ser mais agradecidos, ser mais sinceros perante o Senhor, porque nós vamos estar juntos. Alguma coisa nos liga, seja o nosso nome, seja a nossa ascendência, talvez até menos isso, mas a nossa vontade, porque a partir do momento que o próprio Jesus veio a essa terra, e com a sua graça, com o seu amor, ele nos livrou de várias correntes, de leis, de normas, de dogmas, e apesar de que algumas ele até complicou um pouco mais, ele aperfeiçoou, melhor dizendo. Mas isso tudo que Jesus nos fez, ele nos dá a possibilidade de chegarmos até ele, de sermos como Josué e Calebe, de sermos crentes na promessa dele, de sermos especialmente hoje, no dia que nós comemoramos ainda o Thanksgiving, agradecidos pela graça de Deus na nossa vida, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, e essas que são a causa de não sermos consumidos. Que bom que hoje nós não estamos chorando a cebola do dia que nós vivíamos no mundo, as coisas que outrora a gente podia achar até bom, mas hoje isso não nos faz falta mais, porque nós temos uma terra que emana leite e mel, nós temos o melhor alimento. Mas pode não ser o melhor, mas é o que Deus tem para nós, e Ele não tem deixado faltar. Então, só para finalizar essa questão do nome, que eu acabei não falando, Oséias é a salvação, mas Josué Deus é a salvação. Yeshua, ou Yehudá nesse caso, Deus é a salvação. Então é mais uma forma de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento, que inclusive a salvação, e principalmente ela, vem de Deus, vem do seu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que há de vir. E nós esperamos por Ele. Nós clamamos a sua volta, nós falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós acreditamos nisso e por isso somos gratos, porque até a fé que nós temos que Jesus vai voltar,
foi Deus que nos deu. Tantas pessoas não acreditam nisso, não têm esperança. E sem essa esperança, que Zacarias fala, da qual nós somos prisioneiros, ou devemos ser, nos falta amor, nos falta fé, nos falta gratidão. Se nós não tivermos a esperança de acreditar, de receber, de buscar, de comungar com aquele que nos fez, que é o próprio Deus. Ele é tão grande, é tão poderoso, imensurável, mas Ele quer conversar com você. Ele quer ter um tete-a-tete todo dia. Ele quer que você chore, aí sim, você chore aos pés dEle. Não só as suas mágoas, as cebolas do Egito, mas a sua angústia, o que o seu coração tem passado, pode até ser as cebolas do Egito, mas com a certeza que não ficará naquilo, que não mais estará no Egito, mas que ele tem uma terra prometida, uma terra santa, um presente. E desde já, mesmo em meio a essas situações, ser agradecido, ser grato, reconhecer que mesmo nessas adversidades, como eles passaram 40 anos, por exemplo, reconhecer que Deus tem cuidado de nós. Amém? Por outro lado, um outro ponto que esse nosso colega, esse pastor Douglas Gonçalves fala também, eu achei um ponto muito interessante, que é, assim como a reclamação é uma forma de intercessão demoníaca, e aí a gente entende por quê, porque a reclamação, a murmuração faz com que o inimigo atue naquela situação. Já não é o Espírito Santo que nos fortalece, que intercede por nós, mas à medida que nós deixamos o nosso coração ingrato, as amarguras, o pessimismo, a falta de positividade, de esperança, o inimigo ele atua nessa área. Traz depressão, traz doenças psicossomáticas, traz uma série de doenças que há pouco tempo atrás a gente nem tinha. Mas o inimigo atua nessa área, faz a pessoa ser infeliz, rancorosa, depressiva, ansiosa. Então, por isso a reclamação é uma forma de intercessão demoníaca. Mas, por outro lado, quem agradece, cresce. Ou, quando nós agradecemos, as coisas crescem. Ou, agradece que cresce. E aí nós temos dois exemplos que nós vamos ler já para finalizar. O primeiro está em Mateus, no capítulo 14, por gentileza, irmãos, vamos lá. Para não ficar nas minhas palavras, como eu sempre gosto de dizer. Mateus, no capítulo 14, versículo 19 ao 21. Amém? 14, 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou sobre o morro, ou sobre a grama, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E a outra versão vai estar dizendo assim, dando graças, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se ainda dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Os irmãos conhecem esse texto, sabem que Jesus acabara de receber a notícia que seu primo João Batista tinha sido morto, degolado. Então o que ele faz? Põe o pé na estrada e meio que vai dar um tempo num lugar mais deserto, é o que a Bíblia nos diz. Então, mesmo assim, quando ele chega nesse lugar, que em tese deveria ser deserto, quando as pessoas começam a falar que Jesus ali estava, uma multidão se ajunta. Uma multidão tão grande que só de homens eram 5.000. Então, uma conta rápida, aí, no mínimo, eram umas 20.000 pessoas. Naquela época, as famílias tinham mais filhos que hoje, então, por baixo, aí, 20.000 pessoas naquele momento, em que Jesus, se compadecendo da multidão, mesmo de uma forma ou de outra, tendo fugido ali daquela perseguição que havia contra ele cumpre o ministério dele, cura aquelas pessoas, é o que a Bíblia nos diz. Mas o ponto principal aqui é o seguinte, os discípulos falam com ele, mestre, esse povo está aqui para ouvir o Senhor, e o Senhor já curou e tal, mas e agora? O povo está com fome, não tem comida, não tem, vamos despedir essa turma toda. E ele fala, não vamos não, vamos dar de comer para esse povo. Mas como, mestre? Se fosse hoje, fala assim, o senhor está louco? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Essa história é batida, todo mundo conhece. Mas o que eu quero frisar aqui com os irmãos nessa noite não é a multiplicação em si, é o que Jesus faz antes. Ele levanta para o céu aqueles 5 pães e 2 peixinhos e agradece. Ele dá graças ao Senhor
por aquele alimento, pelo que ele tinha. Ele agradeceu, o que aconteceu? Cresceu. Agradece que cresce. O próprio Jesus nos ensina. Lembra que eu falei Jesus Copy? Para a gente ser igual a Jesus? Mais um exemplo que ele nos dá. Se a gente agradecer, e a Bíblia nos fala, se fores fiel no pouco, colocarei você no muito. Essa é a mesma palavra. O pouco que naturalmente existia, 5 pães e 2 peixes, deu para alimentar uma multidão de, vamos dizer, aproximadamente 20 mil pessoas. E não só isso, sobraram ainda 12 cestos cheios. Como? Só o milagre de Deus. E aquele povo que estava lá, pode se assemelhar a eu e você no dia de hoje, no nosso tempo. Porque eu acredito que o mesmo Deus que fez aquele milagre não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você pode se questionar, mas eu não tenho nada ou quase nada. O que você tem, Deus pode multiplicar. E outra, não é só para você, para que você abençoe as pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. E ainda sobre para você, ainda sobra para você fazer o que você quiser. 12 cestos cheios de pães e peixes. Então, cresce que agradece. E outro texto. Outro texto está em Lucas 17, por gentileza, para a gente finalizar. Lucas no capítulo 17. E é o versículo 17 também, por favor. Amém? Outro texto conhecido, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Lucas, capítulo 17, versículo 17 até o 19. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Outro texto muito conhecido, creio que os irmãos já fizeram menção, já ouviram alguma palavra, algum sermão sobre esse texto. Eu mesmo já tive a oportunidade de falar com os irmãos alguma coisa sobre esse texto. Mas o que eu quero frisar nessa ocasião, nessa situação em que a gente está dizendo que agradece, que cresce, é que o texto, eu não li ele todo, né, sobre a cura, mas basicamente os 10 leprosos que vinham e reconheceram Jesus e clamaram por ele, e Jesus, mesmo sem encostar neles, os curou. Disse para eles, vocês 10 aí, vão se apresentar para o sacerdote e vocês serão curados. E à medida que eles nem chegaram perto de Jesus praticamente, até porque era proibido pela doença que eles tinham, eles eram leprosos, antes de eles chegarem perante ao sacerdote, eles já tinham sido realmente curados. O interessante é que daqueles 10 leprosos, daqueles 10 doentes, daquelas 10 pessoas que receberam a bênção, o presente, a cura, o milagre de Deus, apenas um volta para agradecer ao Senhor. Os outros 9 não voltaram. A Bíblia não diz o que eles foram fazer. Talvez se apresentaram ao sacerdote e foram viver as suas vidas e tiveram a cura. Eu creio que Deus confirmou a cura que Jesus fez aquele milagre naquela hora. Mas aquele que voltou, além de receber a cura, provavelmente alguns anos de vida a mais, pelo fato daquela cura ter sido efetivada, Jesus ele dá mais um grande presente, pelo fato de ele ter agradecido. Agradece que cresce. Aquilo que era apenas anos de vida na terra, a Bíblia relata especificamente que ele ganhou anos de vida eterna. Ele ganhou a salvação. A tua fé te salvou. E eu poderia colocar aqui, a tua gratidão te salvou. A tua fé e a tua gratidão. Porque foi o único que voltou para agradecer. Talvez ele não tivesse nada para oferecer para Jesus. Alguém aqui tem alguma coisa para oferecer para Jesus? Nós temos a nossa adoração, o nosso louvor, mas alguma coisa chega perto do que ele merece? Mas mesmo assim nós devemos ir até ele e agradecer. E à medida que aquele homem teve esse entendimento, até porque ele reconheceu que Jesus era o maior sacerdote até do que dos judeus. Era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não daquilo que Moisés tinha instituído, né, de Arão, dos levitas. Ele voltou, agradeceu, mostrou a sua gratidão, e Jesus, além de confirmar os anos de vida na terra, deu a ele salvação e vida eterna. Agradece que cresce.
agradece que cresce. E para a gente finalizar, eu só queria falar sobre as consequências das reclamações e murmurações. E aí nós vamos voltar rapidamente lá no livro de Números, no capítulo 11. E é interessante que eu não vou ler tudo, mas eu quero deixar bem claro que aquele povo que estava reclamando do maná, que era a provisão do Senhor, voltando para a história do povo do Egito, naqueles 40 anos, eles reclamavam do maná. Eles queriam comer carne. Basicamente, a reclamação era essa, Moab. Então, Deus, ele conversando com Moisés, é muito interessante, eu fico imaginando na minha cabeça aquela conversa, né? Deus, ele faz igual meu avô fez com meu pai uma vez. Eu vou contar por quê. Que ele fala assim, tá bom, vocês estão reclamando, como se fosse assim, eu estou provendo tudo para vocês, o sapato, as roupas, vocês não estão ficando doentes, vocês estão, de noite tem uma coluna de fogo que não deixa vocês morrerem de frio, de dia tem uma coluna de uma nuvem que não deixa vocês morrerem de calor. O maná é aquilo que eu estou dando para vocês todos os dias como provisão, porque vocês não podem plantar, vocês não podem colher, e mesmo assim vocês estão reclamando? Então tá bom, igual meu avô fez com meu pai, Moab. Eu vou dar tanta carne para vocês, a Bíblia fala que, literalmente, nessa versão que eu tenho aqui não, mas a que eu pesquisei mais cedo, fala que ia sair comida pelo nariz. Eles iam comer tanta carne que ia sair comida pelo nariz. E certa feita, meu avô fez isso. Meu pai estava lá com as irmãs, que eram 6, e arroz com ketchup. Já viu isso, mano? Lá não sei se tem isso no Recife, lá em Minas é famoso, arroz com ketchup. Na época do meu pai já gostava de um ketchup. E meu pai enchendo a paciência do meu avô, que eu quero ketchup, e brigando com as irmãs, brigando com as minhas tias, e meu avô só olhando. Chega uma hora que aquele meu pai, que eu quero ketchup, tira todo mundo, você vai, senta aqui. Fez uma panela de arroz e tacou ketchup, agora você vai comer todo esse ketchup. Meu pai, até hoje, ele não gosta muito. Depois disso, eu acho que ele fala que ele não é muito fã. Mas teve que comer, provavelmente não comeu tudo, meu avô era meio mole, assim, né, molengão, assim, mas comeu até nunca mais ele esquecer, tanto que ele conta isso para a gente. E Deus fez isso, fez eles comerem até sair a comida pelo nariz. A Bíblia diz no versículo 23 e 31 do capítulo 11, só para a gente ter certeza disso, o 23, por exemplo, fala: depois vieram até o vale, dali cortaram um ramo, não, acho que eu estou no 13, perdão. Era o capítulo 11, isso, 23, vamos lá. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Aí Deus falando. E depois o 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes, como se fosse codornas, algum tipo de ave, do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, colheu, no dia seguinte também, colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Eu, sinceramente, não consegui fazer essa tradução, vamos dizer assim, a respeito dessas quantidades aqui, mas era muita coisa. Para a pessoa comer e sair pelo nariz, ou seja, todas as famílias tiveram muito dessas codornas, dessas codornizes, para comer a carne que eles tanto queriam, que eles estavam chorando, que eles estavam reclamando, que eles estavam pedindo. Deus deu a provisão, inclusive, que eles estavam querendo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, agora sim, para a gente finalizar realmente. A partir do 33 fala o seguinte: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Hatavá, caminhou o povo para Hazerote e parou em Hazerote. Aquele povo que mais questionou, que mais reclamou, que mais murmurou, além de não entrar na terra prometida, eles foram mortos pelo próprio Senhor naquele lugar. Isso é muito sério. Eu queria talvez terminar essa palavra com alguma coisa mais positiva, mas aí cabe a cada um de nós. O fato é que se nós reclamarmos, se nós murmurarmos, se nós formos ingratos, esse pode ser o nosso fim.
E de tantas formas, às vezes Deus permitindo que a nossa própria escolha efetive uma doença, uma coisa ruim que aconteça conosco, ou até a permissão do próprio mal, porque nós andamos em reclamação, em murmuração, em questionamento, em chorar para Deus, a ponto de fazer com que Ele se irasse tanto em falar que daria aquilo que a gente quer, no caso a comida, até sair pelo nariz. Quando a gente fala de gratidão, irmãos, realmente esse mês ainda não acabou, mas eu tenho vivido isso. Quando eu digo que a gente deve ser grato não só a respeito daquilo que são as coisas boas que Deus nos dá, e graças a Deus, obrigado, porque Ele nos dá. Ele nos dá a cada dia coisas boas, bênçãos, sem medida, mas Ele tem permitido que coisas ruins aconteçam. Interessante que eu tive a oportunidade de ministrar aqui nesse púlpito numa sexta-feira, a primeira, o pastor me deu essa honra de poder falar sobre gratidão primeiramente aqui nessa igreja. E na terça-feira seguinte eu fui falar no rancho, fui falar na nossa congregação, sobre o mesmo tema. E indo para lá, minha esposa e eu sofremos um acidente, batemos no animal, que literalmente até hoje eu estou correndo atrás do prejuízo, porque houve um prejuízo, mas graças a Deus, Deus nos livrou. Mas houve um prejuízo, houve uma situação enjoada. Hoje eu fiquei o dia inteiro, de 11 da manhã até 6 horas da tarde, para ser bem exato. E não consegui ainda arrumar o carro, do jeito que precisa. Tive que trocar os cintos, tive que trocar o sensor, mas aprendendo a dar graças a Deus. Não só porque Ele nos livrou, mas que Ele nos permitiu passar por isso. Se Ele não tivesse permitido, eu não estaria aqui falando com os irmãos. Então, não quero murmurar. Amém. Se é para o nosso crescimento, quando nós chegamos lá, tive a oportunidade de falar sobre gratidão, e o pastor finalizou a mensagem de uma forma poderosa, e uma irmã voltou para os caminhos do Senhor. Olha que bênção, que graça, que misericórdia. O Senhor pôde me usar, de alguma forma, mesmo que de forma pequena, para levar a palavra dele naquele dia, naquele lugar, e aquela vida, aquela alma se rendeu ao Senhor. Eu falei com minha esposa, isso aí já valeu. Porque a minha preocupação na hora que a gente bateu com o animal no meio da estrada, numa velocidade relativamente alta, eu até falei com ela, me desculpe, porque eu nem perguntei se ela estava bem. Ela me perguntou, eu olhei os pneus, porque eu queria chegar no rancho. O carro ainda estava andando e nós chegamos, um pouquinho atrasado, mas chegamos. E conseguimos fazer aquilo que Deus tinha proposto no nosso coração para fazer aquele dia. Mas não para por aí. Além da repercussão, né, que a gente teve aí, até hoje eu estou correndo atrás para arrumar o carro. Mas amém, está andando, então nós estamos indo para baixo, para cima, já trocamos cinto, é o mais importante. Glória a Deus. Obrigado. Minha tia dá um infarto, tem que colocar 4 stents. Eu pedi oração para os irmãos me abençoaram, tenho certeza que oraram. E aprovei o Senhor mesmo assim levar minha tia para a glória. Uma tia muito próxima, uma tia cujas filhas nós crescemos juntos, e como irmãos praticamente, porque morávamos próximos. Então uma tia muito querida, não que as outras e que os outros não sejam, mas pela proximidade, pelo fato de sermos da mesma idade das minhas primas, no caso, sempre tivemos muita afinidade. E aprovou o Senhor levá-la, e é uma dificuldade, irmãos, eu não tinha passado por isso, estar longe, né, numa situação dessa. Foi uma semana em que ela estava internada, em que ela conseguiu fazer a cirurgia, fez a angioplastia para colocar os stents, foi bem sucedida, mas aí descobriu, quando foi para ser liberada do CTI, ela descobriu que tinha um furinho no coração, que deveria ser operado. E tinha acabado de fazer a angioplastia, então foi muito complicado, ela acabou tendo hemorragia, e o Senhor a levou. Então, até hoje também uma situação muito complicada, nossa família. Peço oração, principalmente para as minhas primas, quando lembrarem. Mas ainda assim, nós demos graças a Deus, porque a vontade dEle é soberana e foi cumprida. Nós podemos não entender, talvez quem me ouve falando assim, está dando graças a Deus, agradecendo a Deus porque a tia morreu. Não é porque a tia morreu, mas porque a vontade de Deus se cumpriu na vida dela. Isso nós cremos. É difícil a perda, a saudade, é muito doloroso. Eu não pude estar lá, inusitado até acompanhar um cortejo fúnebre, um ofício fúnebre pela internet. Mas aprove ao Senhor fazer isso. E essa semana a gente estava com a máquina de lavar,
lá aos trancos e barrancos, ela deu o último suspiro e também se foi. A máquina de lavar. Então, mais uma benção, entre aspas, para a coleção desse mês. Aí eu entendi perfeitamente. Hoje também, porque eu fiquei o dia inteiro e na hora que ele falou assim, não, agora o carro está pronto, você já não ligou mais o sistema de airbag, está beleza, a hora que eu ligo o carro, a luzinha aparece. Eu comecei a rir e falei, graças a Deus, cantei, comecei a cantar, mais grato a ti, porque eu entendi que é para eu viver isso, especialmente nesse mês, especialmente essas oportunidades que eu tive, se eu não vivesse o que eu estava falando, que mensagem que é essa? Mas não, eu estou aqui, estou sorrindo, estou agradecido ao meu Deus, à minha esposa, meus pais, ao meu irmão, à minha família, por tudo que Ele tem feito por nós. E para completar, irmãos, chega a minha sogra, daí vocês já viram. Mas Deus está no controle, Ele é uma bênção. Está vendo, pastor? Para completar, é para mim e para o Josmaí ali. Tem que agradecer, Moab. Mas eu agradeço porque, na verdade, ela é uma mulher de Deus e tem abençoado muito as nossas vidas. É uma brincadeira, mas ela tem sido bênção na nossa vida. E isso, na verdade, ao invés de ser uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Tanto ela quanto o meu sogro. Provavelmente os meus pais virão, meu irmão, agora no final do ano. E isso para nós é motivo de muita alegria. E essa é a nossa vida. De vitória em vitória, de provação em provação, mas sempre confiando naquele que nos chamou. Aquele que nos propôs o ministério, algo para nós fazermos nessa terra. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cabe a nós entender qual é e correr atrás, fazer como Paulo. Quando chegar lá no final, falar assim, completei minha carreira, guardei minha fé, agora só a graça. Então, irmãos, sejamos gratos em todos os momentos, em todas as situações, em tudo que Deus nos permitir, sempre lembrando que a gente tem que estar firme com Ele, para que essas coisas realmente sejam apenas a vontade de Deus e é um temporal, uma ventania que passa. Passa, e depois a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós, com gratidão, com alegria, com esperança, com amor, que Deus possa abençoar cada um, que hoje, talvez à noite, ou quando forem orar, para dormir, possam tirar, que sejam 5 minutos, para não pedir nada, mas só agradecer por tudo que Deus tem feito por sua, por minha, por nossa vida, na sua, na minha, na nossa vida, aquilo que Ele ainda fará, e aquilo que Ele não fará, porque a vontade dEle é sempre soberana. Agradeço a oportunidade, peço a Deus que abençoe os irmãos e que essa palavra possa frutificar na vida de cada um dos irmãos, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, pastor Tiago.